Tudo bem, minha gente? Bom dia mais uma vez. Agora a gente iniciou nossa gravação. Muito obrigado pela autorização. Quem chegou um pouquinho depois e quiser continuar com a câmera fechada pode continuar, e quem quiser ficar com a câmera aberta pode ficar também. Eu me chamo Danilo, eu sou coordenador de comunicação do Instituto Veredas. E a ideia de fazer essa inscrição aqui com essa atividade dentro da Semana da Evidência é porque dentro do Instituto Veredas a gente tem criado uma série de métodos e práticas de rotina em comunicação, que a gente tem chamado de cultura em comunicação, que tem ajudado muito a gente a ter um fluxo muito produtivo e positivo nas diversas frentes que a comunicação faz área, né? Eu costumo dizer que a comunicação é meio o Exu da- das linguagens, assim, porque a gente vai percorrendo por todos os cantos, em todas as direções, em todas as encruzilhadas a gente está presente. Então, diante dessas práticas que a gente vem acumulando ao longo dessa institucionalização dos nossos métodos dentro da instituição, a gente foi percebendo que era importante compartilhar com toda a nossa equipe base tudo o que a gente fazia na comunicação. E aí a gente realizou um primeiro media training com toda a equipe, e quando surgiu a oportunidade de socializar com mais pessoas de outras instituições, a gente prontamente se disponibilizou a também poder compartilhar. Então, eu vou aqui compartilhar alguns slides, gente. E aí, caso alguém tenha alguma pergunta, eu acabo ficando sem conseguir ver o chat por conta da apresentação. Mas caso alguém tenha alguma pergunta, pode ficar à vontade para perguntar direto, assim. Não tem nenhum problema não. Ou então, se quiser ir levantando a mão para, quando eu terminar de fazer a fala, você fazer a pergunta, também pode. A gente faz essa reflexão mais para o final. Mas é um espaço realmente livre e aberto para a gente dialogar, assim. Essa experiência, né, é importante dizer que ela é uma experiência conjunta, construída também com a Vivi, que está aqui, e com a Elis, né, que também integram a comunicação do Instituto Veredas. Então, todas essas práticas foram construindo ao longo dos nossos anos de trabalho na instituição e também em outros espaços, né, que a gente já percorreu aí enquanto comunicadores e comunicadoras. E aí é importante dizer que a gente é uma instituição do terceiro setor, né? Muita gente conhece o Instituto Veredas, mas para quem não conhece, a gente é uma instituição do terceiro setor, independente, apartidária. A gente nasceu em 2016, num momento muito crítico e tenso, né? Assim, politicamente para o nosso país. Nasceu desse desejo de transformar a gestão pública por um movimento muito forte da Laura, da Laura Boeira, que é a nossa diretora. Então, ela trabalhava no Ministério da Saúde, ela se exonera do Ministério da Saúde e começa a pensar como eu posso ajudar o Ministério da Saúde. Ela mergulha de cabeça no ecossistema das políticas informadas por evidências, funda o Instituto Veredas ao lado de outros pioneiros, e nisso o Veredas foi construindo pontes com a academia, pontes com a sociedade civil e construindo também redes com outras instituições que também atuam na mesma área. Então, acho para nós, no Veredas, quanto mais a gente trabalha em rede e compartilha o nosso saber, mais a gente fortalece o nosso ecossistema de políticas informadas por evidências, ao tempo em que também a gente consegue fortalecer as políticas públicas, né? Então, a gente não tem nenhum senso de proteger o ouro, nenhum senso de escola de samba de carnaval quando está montando seu enredo e seus carros alegóricos. A gente não precisa esconder nada de ninguém. A gente faz tudo com transparência, inclusive os nossos aprendizados, desafios e erros, a gente também não tem nenhum problema em compartilhá-los, no sentido da gente gerar mais aprendizado para outras pessoas. Então, o Instituto Veredas é essa instituição que hoje, no dia 13 de novembro, está completando 8 anos de impacto, né, com vários projetos aí. São mais de 50 publicações nesses 8 anos, muito tempo de trabalho, e acho que é importante a gente também celebrar essas vitórias e conquistas. Mas vamos lá para o nosso assunto do dia, né? O que que é um media training, né? Vamos pensar aí. É basicamente um treinamento que contempla um conjunto de orientações para os representantes do Instituto Veredas e para outras instituições, né? Aqui no nosso caso, como esse material ele também foi utilizado internamente, para que esses representantes eles se sintam seguros no relacionamento com a imprensa.
Então, o objetivo é potencializar os membros da instituição como porta-vozes, para que a gente possa construir essa imagem sólida da instituição a partir de inserções orgânicas em diferentes veículos de comunicação. Então, é uma capacitação muito simples, para que a gente possa se fortalecer mesmo nesse relacionamento com a imprensa. E para que a gente entenda como é que funciona uma redação, enfim, como é que funciona esse ecossistema, é bom a gente dar uma mergulhada nas práticas do jornalismo, né? E aí, por que que conversar com a imprensa é algo que é importante? A gente no Instituto Veredas foi entendendo que a gente precisa conversar com os nossos públicos estratégicos. E esses públicos são esses três pilares que a gente trabalha, né? Academia, sociedade civil e gestão pública. Mas a gente entende que a imprensa, por mais que as coisas tenham mudado nos últimos anos por conta da ascensão das redes sociais e da forma direta com que as instituições conversam com os seus públicos, a imprensa ainda é um pilar muito importante da nossa sociedade na difusão de conhecimento, na difusão de serviços. Então, quanto mais a gente conseguir se conectar com esses espaços, melhor, não só para a instituição, mas melhor para o cenário das evidências das políticas públicas, para a gente, inclusive, difundir conhecimento para a própria sociedade, conseguir ter subsídio para cobrar o governo, né, das suas demandas, entender dos contextos, entender daquilo que é necessário que seja feito para a gente gerar algum impacto e transformação nas nossas políticas públicas e intervenções sociais. Então, conversar com a imprensa é sempre importante, né? Criar esses mecanismos de diálogos com esse instrumento que existe na nossa sociedade é muito importante. E para isso existem algumas técnicas. Antes disso, é importante a gente entender o que que é uma notícia, né? Primeiro, é bom a gente compreender que nem toda informação é notícia, nem toda notícia, perdão, toda notícia é informação, mas nem toda informação é notícia. Aí por que que eu coloquei isso, né? Para que a gente saiba que a gente precisa conseguir selecionar o que é que vai para a imprensa e o que é que fica só em âmbito institucional. Aí eu vou dar um exemplo assim. A gente, um determinado momento, realizou uma reunião no Instituto Veredas, uma reunião que foi aberta para outras instituições do cenário do ecossistema de evidências, e a gente trouxe alguns pesquisadores renomados de outros países para a gente conseguir, enfim, compartilhar esse conhecimento, enfim, criar ali uma rede de saber, e a gente tinha ali a possibilidade de dialogar com a imprensa. Pouco depois, a gente também tinha uma publicação que seria lançada, que seria sobre segurança pública, com alguns indicadores interessantes sobre alternativas às prisões provisórias. E aí, quando você coloca na balança o que é que tem mais noticiabilidade, apesar das duas coisas serem muito importantes para o Veredas, a gente tem que pensar com o olhar do cidadão e da cidadã. Colocar na imprensa que os pesquisadores renomados da Universidade X são importantes, é muito diferente do que você trazer indicadores e dados que dialogam ali com o dia a dia da população, que fala sobre segurança pública e que tem um apelo ali de noticiabilidade, né? Então, por isso que a gente tem que pensar que toda notícia é informação, mas nem toda informação é notícia. Algumas das informações a gente tem que guardar no nosso coração e na nossa instituição, para que a gente não queime cartucho e a gente só converse com a imprensa nos momentos que são extremamente relevantes e necessários, sempre com esse olhar da noticiabilidade. É importante a gente também entender que existem diferenças, né, entre notícia, matéria, reportagem, mas que todas essas formas de se comunicar por meio do jornalismo, elas obedecem um padrão que a gente chama de lead e pirâmide invertida. Eu vou explicar um pouquinho melhor, num próximo slide. Lembrar que a noticiabilidade de um fato da instituição deve ser avaliada antes da Ascom, né, a assessoria de comunicação, entrar em contato para pautar a imprensa. Então, quando uma instituição tem uma área de comunicação, é importante que essa área seja informada de um fato relevante. Então, por mais que algum pesquisador, diretor, outra pessoa da instituição possa ter um relacionamento com um jornalista ou com algum veículo de comunicação, é sempre importante que a assessoria de comunicação esteja envolvida e avalie, caso a caso, projeto a projeto, quanto que é necessário a gente entrar em contato com a imprensa. Então, a gente deve levar em contato, né, para entender essa notícia, a noticiabilidade, a importância desse fato, deve levar em conta o impacto das informações para o público em geral e o contexto sociopolítico vigente.
Outro exemplo que eu posso dar é que, por exemplo, não faz sentido a gente ter ali uma publicação para ser lançada. Por exemplo, Cultura e Clima, né? Como foi lançado agora pelo Sede Cultura. Se a gente tem isso e a gente tem, ao mesmo tempo, um tema que está na boca de toda a sociedade. Eu vou trazer um tema que foi muito forte em 2017, que foi o assassinato da Marielle Franco, a vereadora Marielle Franco. Então, imagina se a gente tem ali um lançamento para fazer e tenta falar com a imprensa na semana em que acontece um crime bárbaro para a história da população brasileira, para a nossa democracia. A gente simplesmente seria jogado de lado porque existe algo que está na boca da sociedade que é muito mais forte. Ou mesmo um dia de eleição, né, a semana da eleição, de eleição municipal, eleição presidencial, nunca é um momento bom para a gente conversar com a imprensa sobre os nossos projetos, porque a gente vai ser engolido por todos esses fatos que estão sendo discutidos na sociedade. Então, é sempre bom dar uma segurada nos nossos materiais para a gente entender momentos que são mais brandos, mais calmos do contexto sociopolítico vigente, e aí sim a gente avaliar e incidir em algum veículo de comunicação. E aí, para a gente entender um pouco mais de como é que funciona é, um veículo de comunicação, eu trouxe aqui um, um, uma imagem de quando eu trabalhei no jornal O Povo 50 mil anos atrás. Eu trabalhei em alguns cadernos do jornal e lá tinha um projeto chamado Educação, o Povo, era o Povo na Educação, alguma coisa assim, e várias escolas iam para lá e recebiam um jornal que tinha esses quadrinhos assim. E aí eu achei isso tão bonito, eu roubei isso e ficou guardado no meu drive ao longo de 10 anos, e agora eu uso quando eu vou falar sobre comunicação, porque eu acho que explica muito bem como é que o jornal é construído todo dia, né? Então, os repórteres, eles se reúnem, né, junto com o repórter fotográfico, lembrando que isso é um contexto de 10 anos atrás e a gente está falando de jornalismo impresso. Algumas coisas são muito parecidas, mas outras coisas mudaram. Mas todos os dias tem uma reunião de pauta, então os repórteres chegam cedo à redação, conversam com seus editores sobre os assuntos do dia, em seguida eles recebem as pautas para produzir essas matérias. Óbvio que isso não significa que não tem um planejamento mensal, um planejamento quinzenal, um planejamento da semana. Existe esse planejamento, mas notícia é notícia, né? Tudo pode mudar. Como dizia o Boechat, em 15 minutos, tudo pode mudar. Então, todos os dias tem que ter uma reunião de pauta para a gente entender qual é que está o contexto, entender se são aquelas pautas que devem ser executadas, né, que estão ali no planejamento e seguir. Depois, os repórteres eles vão para campo, eles vão apurar essa notícia. Então, essa notícia, esse fato, ele também pode ser apurado por telefone, pela internet, enfim. O repórter, ele em geral tem um repórter fotográfico junto ou um repórter cinematográfico junto, né, captando ali as imagens, ou alguém de rede social que está ali com o celular na mão e que vai na hora produzir um vídeo com alguma autoridade, com um pesquisador, enfim, com o porta-voz, antes mesmo até do repórter voltar e produzir uma notícia que vai ser mais elaborada ali e que vai sair no dia seguinte ou algum tempo depois. Depois o repórter volta para a redação, ele escreve as matérias, né? Enquanto isso, o editor de fotografia e o repórter fotográfico selecionam as melhores fotos. Em seguida, na diagramação, as páginas são montadas com os textos e as fotos, e isso tudo é transformado em arquivo e enviado para impressão. Depois, os técnicos gravam esse arquivo digital do jornal em chapas, tudo isso é impresso. Depois, no desespero, tudo é distribuído para as bancas. Essa realidade ela está mudando cada vez mais, né? A gente praticamente não tem mais jornais brasileiros A gente não tem mais que têm uma acesso. grande tiragem de jornal. Nessa época aí, 10 anos atrás, o jornal O Povo imprimia 40 mil cópias por dia. É bastante, né? E distribuía isso em vários municípios cearenses. O Diário do Nordeste, que é um jornal bem maior, que também é daqui do Ceará, ele chegava a 150 mil cópias, 200 mil cópias. Óbvio que tudo isso mudou, eu não sei quais são os números hoje, mas muitos jornais não têm mais versão impressa, justamente porque é um processo que é muito caro, muito trabalhoso e as pessoas não estão mais consumindo papel, né? Além de ser ambientalmente correto,
as pessoas não estão mais parando para consumir papel, a notícia está no celular, está mais rápido, você abre o olho, abre seu WhatsApp, já tem um link de alguma coisa. Então, os jornais estão cada vez mais digitais. Mas, de toda forma, essa memória dessas duas imagens acabam contando um pouco de como que é a rotina de uma redação e como que é um espaço corrido, ansiolítico e difícil, às vezes, de trabalho, né? É importante a gente saber de tudo isso. Tem uma foto aqui, que é da redação da agência, perdão, do O Globo em 2017, a redação Rio de Janeiro. Eu trouxe essa foto para a gente ver como é que é dentro de uma redação comum de jornal. Em geral, os jornais é tudo junto, tem o estúdio ali do lado, tem a redação do jornalismo impresso, tem a área do digital, é tudo um pouco todo mundo trabalhando junto, é uma grande barulheira, é muito telefone tocando, então, assim, os jornalistas eles trabalham em condições de bastante superabundância de informação. É bom que a gente saiba quais são essas condições, porque a gente vai entender um pouco mais de como funciona o coração de um jornalista. Todas essas informações, elas partem do princípio do lead, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai fazer a faculdade, na hora de escrever uma notícia, de produzir uma notícia, né? O lead, ele responde basicamente a 5 perguntinhas que ajudam a nortear a escrita do texto, que é o que, quando, onde, como e por quê. A partir disso, a gente escreve essa notícia. É importante que essas perguntas elas já sejam respondidas no primeiro parágrafo, no título e no primeiro parágrafo, porque muita gente não lê as notícias até o final. Então, diferente de um texto de uma dissertação, de uma publicação, que a gente ali dá uma amaciada, faz uma introdução, né? Às vezes escreve até de uma forma mais poética, ou vai fazendo uma grande introdução cronológica das coisas para chegar ao assunto. O jornalismo não. O jornalismo, se a gente precisa noticiar é, a morte, né, da vereadora Marielle Franco, começa por aí. A gente não vai contar o passo a passo de como. Isso aí a gente pode deixar para um documentário na Globoplay. Mas no jornalismo, a gente tem que contar o fato. A primeira coisa, o que é o clímax. É como se a gente pegasse um filme, aí o clímax do filme é lá no minuto 50, a gente vai colocar esse clímax já sendo a primeira coisa da informação. Então, o jornalismo funciona assim. A pirâmide invertida também é uma noção, né, de pirâmide, quando você visualiza aí uma pirâmide e inverte ela, você pega a base, que é o lado mais forte e mais robusto, coloca no topo, e aí essa imagem de pirâmide invertida também é algo que a gente traz muito para a produção da informação, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, para a gente entender um pouquinho mais desse contexto todo, né, que perpassa aí o universo dos jornalistas. Como é que um porta-voz precisa saber, o que é que um porta-voz precisa saber sobre o trabalho de um jornalista de redação? Primeiro, que é muita gente trabalhando junto, né, mas em geral as equipes se dividem em pauteiro, editor, produtor, repórter, repórter fotográfico, o câmera, o chefe de redação, o ombudsman, que é uma figura que alguns jornais têm, que é basicamente um crítico do jornal trabalhando para o próprio jornal. Isso é maravilhoso, né? Porque ajuda o jornalismo a ficar mais consistente. Então, é alguém que está ali autorizado a criticar o jornal e que tem uma coluna de opinião falando mal do próprio jornal na edição anterior. Então, no Jornal o Povo funcionava assim. Era a primeira coisa que eu abria no jornal quando eu pegava o jornal, porque eu queria ver de quem que o ombudsman estava falando mal e estava morrendo de medo de ter cometido algum equívoco, né? E isso ajudava a gente a ficar mais vigilante mesmo com a ética jornalística e tal. Mas nem todo jornal tem ombudsman. A Folha de São Paulo também tem um. E é muito legal quando os jornais se colocam nesse espaço de autocrítica. Outra coisa que é bom a gente sempre lembrar é que os jornalistas eles estão sempre com esse senso de urgência. Então, existe tanto uma concorrência interna, né, e uma busca pela exclusividade, como também uma concorrência externa, né, uma concorrência pelos outros, pela quem vai dar a informação primeiro, né? Então é uma grande correria. Eu vou várias vezes compartilhar algumas memórias assim, né, entendendo que esse espaço não é um espaço necessariamente de compartilhamento de evidências, né? Científicas, mas muito mais de compartilhamento de práticas jornalísticas que ajudam, né, no entendimento do que é um media training, de como a gente pode se portar diante da imprensa. Eu lembro que uma vez eu saí para cobrir
um lançamento de um programa do governo do estado do Ceará que ia distribuir sementes e tratores para pequenos agricultores pelo estado. Então, esses tratores estavam todos expostos aqui na sede do governo e eu fui para isso, todos os jornalistas foram para isso, conversar com o governador do Ceará, que na época era o Cid Gomes, e aí é aquela correria, né? Enfim, mostra, lança trator, aí chama representação da agricultura familiar, aí em todos os veículos de comunicação, em cima do governador, e no final ele sempre faz uma fala ali para a imprensa, caso a imprensa queira saber outras coisas, que é aquela imagem clássica que a gente vê nos jornais de um monte de microfone ao redor de uma autoridade. Essa situação toda, ela é uma situação bastante ansiolítica e difícil, mas eu quero trazer dessa memória é que eu estava preparado para cobrir uma matéria sobre a entrega desses tratores. Mas eu recebi ali, tipo, um minutinho, 2 minutinhos antes dessa coletiva, uma ligação da minha editora dizendo para eu perguntar. Pergunta sobre a greve da polícia no Ceará. Vai estourar uma greve. Pergunta sobre a greve da polícia no Ceará. Foi uma coisa assim urgente, sabe que? E aí eu meti uma pergunta que não tinha nada a ver com nada. Eu lembro que todo mundo olhou para mim e ficou assim, putz, estava todo mundo perguntando sobre semente, sobre o impacto daquela ação, daquela iniciativa na vida dos pequenos agricultores. E eu meti uma pergunta sobre segurança pública ali. E aí o governador ficou extremamente constrangido, fechou a cara e disse: Eu não vou falar sobre esse assunto. E dali eu já consegui levar para a minha editora uma resposta na mesma hora e sem entender nada. Mas ela, na verdade, estava com um furo jornalístico guardado, uma carta na manga, de uma greve que iria estourar a poucas horas dali. A polícia ia parar na cidade, foi um transtorno assim horroroso na cidade. Assim, enfim, depois eu posso entrar em detalhes sobre o que aconteceu nessa greve da polícia. Mas eu lembro que eu estava, assim, eram muitas informações ao mesmo tempo na minha cabeça. Eu estava iniciando minha carreira jornalística e já estava tendo, assim, picos e picos de ansiedade. E eu estou compartilhando tudo isso para que a gente entenda como o ambiente de uma redação e do excesso de informação, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente tem o espaço digital exigindo essa urgência, deixa os jornalistas no estado de sempre precisarem correr atrás da informação. Então, são muitas funções desempenhadas ao mesmo tempo, além de todo esse ambiente, né? E os jornalistas tendo que sintetizar tudo isso, trabalhando com objetividade e com informações-chave. E aí isso já é muito parecido também com o que a gente faz, né, na perspectiva da tradução do conhecimento, né, que a gente tenta, enfim, sintetizar e simplificar para a gestão pública, enfim, para as organizações. Os jornalistas também trabalham nesse sentido, sintetizando esse conhecimento. É importante entender que, de forma geral, né, os jornalistas eles são generalistas. Então, muitas vezes, a gente precisa apurar e produzir sobre temas que a gente não sabe absolutamente nada. Cai assim no nosso colo. Tem que fazer uma matéria sobre transplante de pulmão, sobre o primeiro transplante de pulmão no Hospital do Coração. Também foi uma matéria que eu fiz sem entender nada e que caiu no meu colo. Tinha acontecido e era uma coisa que era a primeira vez que isso estava acontecendo no Brasil. E a gente recebeu essa notícia e eu fui correndo para entender tecnicamente como é que isso funcionava, um transplante de pulmão. Outra coisa é que os jornalistas costumam perguntar o que todo mundo gostaria de saber. Então, nunca acho que as perguntas são bobas ou inapropriadas. Então, por exemplo, se a gente chega para um jornalista e diz assim: estou trabalhando com o ecossistema de políticas informadas por evidências, e não explica para o jornalista o que é isso, o jornalista pode perguntar: mas o que é política informada por evidência? Então, não ache nem subestime o jornalista por estar fazendo uma pergunta de algo que ele não sabe. É importante a gente lembrar que ele vai traduzir isso para um público geral, né? Para um público que é o cidadão e a cidadã. Então, a gente não está fazendo uma palestra, né? Não é um evento ali para um público especializado. Então, os jornalistas eles vão fazer perguntas que parecem bobas, mas que são fundamentais da gente conseguir traduzir, e aí é importante que a gente evite alguns jargões, né? Quando a gente pensa na instituição, quem é que está habilitado para ser porta-voz da instituição? No caso do Instituto Veredas, é uma forma de trabalho nossa, a gente tenta horizontalizar bastante a nossa atuação. Então, para o Veredas, todas as pessoas da instituição podem conceder entrevistas
representando a instituição. O Veredas ele atua de forma descentralizada e horizontal, e é do interesse da instituição que todos possam brilhar como fontes para a imprensa. Mas atenção, aí é que eu trago esse destaque aqui para a gente pensar junto, né? Se possível, a relação com os jornalistas deve ser mediada pelas assessoras de comunicação da instituição, que podem orientar e apoiar os porta-vozes, facilitando o fluxo de informação. E aí, por que que eu trago esse ponto de atenção? Porque muitas vezes os jornalistas já têm o contato direto da pessoa da instituição. Então já liga ali direto e já começa a fazer uma entrevista. É sempre bom dar um respiro e dizer assim, deixa eu só conversar aqui com minha equipe de comunicação, só para a gente entender, e aí a equipe de comunicação faz essa mediação, porque a gente consegue entender melhor o que está na cabeça do jornalista na hora de procurar essa informação. Em geral, os jornalistas também já foram assessores de comunicação algum dia. Então, existe um protocolo assim da boa vizinhança do jornalista, antes de procurar a fonte, ele procurar primeiro a assessoria de comunicação da instituição. É um protocolo, assim, quase que uma etiqueta que os jornalistas cumprem na hora de procurar a informação. Mas algumas vezes, devido à pressa e à velocidade, dependendo do tema, o jornalista já vai direto na fonte. E aí, se isso acontecer, devido à urgência, você não conseguir pedir ali uma pausa para poder falar com alguém da instituição, é importante que depois que a entrevista seja concedida, isso seja informado para a assessoria de comunicação, para que a gente possa, inclusive, acompanhar, entender como é que vai ser publicada essa informação, onde vai ser publicada, quando vai ser publicada, e para que a gente possa repercutir depois as informações que estão ali. Sobre o tema aqui de quem está habilitado para ser porta-voz, acho que é importante a gente compartilhar isso que a gente pratica no Instituto Veredas, porque, de forma geral, as instituições definem uma pessoa ou duas, três autoridades assim da instituição para falarem. É, mas quanto mais a gente diversifica esse olhar e cria especialistas temáticos dentro da instituição, mais a instituição se fortalece, né? Não fica tão autocentrado na figura de uma pessoa só. Na política, por exemplo, isso é bem diferente, né? Para o político é importante o político aparecer cada vez mais, então, mesmo que um gestor público tenha ali vários especialistas que entendem muito mais do que ele sobre diversos assuntos, quem vai falar é ele sempre, e essa imagem, né, dessa figura, né, vai ser construída também a partir de como esse porta-voz é subsidiado a partir desses especialistas. Mas a gente entende no Veredas que descentralizar sempre é um caminho mais bonito, horizontal, então também fica uma sugestão para que a gente descentralize os nossos porta-vozes na instituição e vá capacitando as pessoas à medida em que elas forem se sentindo cada vez mais seguras, né, diante dos temas e diante desse relacionamento com a imprensa. E aí algumas dicas que fazem toda a diferença nesse movimento é a gente lembrar da objetividade, da liberdade e da paciência. Por que que eu coloquei aí esses três pontos, né? Objetividade é lembrar que os jornalistas trabalham com precisão, então, quanto mais você jogar esse jogo, mais bem pautada a instituição será, reduzindo possibilidade de erros, por exemplo. Eu digo isso porque, às vezes, a gente, enquanto assessor de comunicação, escuta dos nossos assessorados, né? Eu estou falando isso, eu já passei por outras instituições, não achem que eu estou falando do Veredas. Mas a gente escuta assim, não saiu o que eu falei. O jornalista colocou a parte menos importante. Mas, às vezes, a forma como a gente conversa com o jornalista faz com que o jornalista não consiga entender o que é que vai, assim, tem mais noticiabilidade ali para ser publicado. O jornalista vai no feeling dele. Então, se a gente conseguir jogar esse jogo, de em vez de fazer uma super ladainha para contar algo, a gente já contar algo e depois vai explicando mais, ele vai entender de cara qual que é o assunto. É como se a gente tivesse que, durante a nossa entrevista, pensar num sumário executivo de uma pesquisa de 200 páginas. Então, a gente já vai no sumário executivo. A gente não vai passar ponto a ponto, aprofundando cada um dos tópicos, porque isso vai dificultar o trabalho do jornalista, né? Se for uma entrevista, por exemplo, para rádio, o jornalista vai tirar ali 1 minuto da tua fala. Se for para televisão, às vezes é 40 segundos da tua fala. Então, se você fala
5 minutos, pode ter certeza que provavelmente não vai sair aquilo que você acha que é essencial que saia. Então, quanto mais a gente conseguir ser extremamente objetivo, a gente consegue comunicar melhor. E evita a possibilidade de erros ou de da gente se sentir frustrado, né, de não ter saído aquilo que a gente imaginava que deveria sair. Outra coisa que é bom a gente lembrar: jornalistas trabalham com liberdade, todo mundo sabe disso, né? A liberdade de expressão é um princípio, inclusive, constitucional. Então, o jornalista, a jornalista tem liberdade para apurar e dar o enfoque que desejar, conforme o direcionamento da pauta feito pelo editor. Então, não crie expectativas, não entre em crise se você vê que o enfoque da matéria foi diferente do que você queria. É um processo completamente espontâneo, né? Quando a gente consegue pautar uma instituição, um jornal, isso já é um super, super ganho para a instituição. Lembrando que os jornais eles sobrevivem, né, de marketing, dos anúncios, da publicidade, do intervalo do Jornal Nacional ali, passando o comercial da TIM, ou qualquer outra de carro, enfim, da Ford. É disso que que o jornalismo sobrevive, né? Não é necessariamente da notícia. Então, esses espaços todos da imprensa são caríssimos. Então, para você ter uma matéria num jornal impresso ou um banner num site, paga-se caríssimo para a gente conseguir, para uma marca conseguir anunciar algo. Então, a gente tem que lembrar que se a gente está conseguindo, de forma espontânea, estar num espaço de jornal, a gente já está dando um chute para o gol. Agora, se vai ser um golaço ou não, vai depender da forma também como a gente constrói essa relação, né? Principalmente se a gente consegue ser objetivo e prático na forma como a gente se comunica com o jornalista. Então, se acontecer, não fique triste, não crie expectativas, dê a entrevista dando o seu melhor. Pode acontecer da liberdade do jornalista levar o jornalista para outro enfoque. Inclusive, às vezes, os jornalistas pregam você pode cair numa casca de banana, que é assim, o jornalista está muito interessado em saber de alguma coisa, mas ele vai falar sobre outra coisa para depois jogar uma pergunta que é a pergunta que ele está pautado para fazer. Então, isso também acontece. Eu costumo trazer isso também, né, para dizer assim que é importante a gente confiar no trabalho da imprensa, óbvio, mas é importante entender que a imprensa está sempre pensando nos princípios editoriais do jornal e também nos princípios de informação para a sociedade. Não vai ser o caso da gente, enquanto instituições do terceiro setor ou instituições que atuam com políticas informadas por evidências, de cair em casca de banana. Nem jornalista vai querer fazer a gente escorregar em algo e tal, mas se fôssemos autoridades políticas, provavelmente isso aconteceria de forma constante. Ou se a gente estivesse trabalhando numa grande empresa que se envolve numa polêmica, provavelmente teria ali casca de banana também. Por isso que é sempre bom a gente estar atentos. Não significa que não é para confiar em jornalistas. A gente confia em jornalistas, são maravilhosos e importantes para a sociedade. É só para que a gente fique atento que existem muitas camadas aí e muitas coisas por trás do que aparece na notícia. E aí, paciência, né? O jornalista ele não é obrigado a entender sobre o tema que você está dando a entrevista, então facilite, ensine, traduza o conhecimento durante a sua fala, sem pompas e sem termos complexos. Então, eu costumo também dar um exemplo, que é num determinado momento eu estava entrevistando alguém sobre o Sistema Único de Saúde, eu escrevi muito sobre o SUS num determinado momento da minha vida, e aí, a pessoa que eu estava entrevistando falou: Ah, a lei e tal, e mencionou o número da lei. E eu não sabia que essa lei era a lei que define o monitoramento e a fiscalização do controle social dentro do Sistema Único de Saúde. Era uma lei específica que falava, sobre monitoramento do orçamento público. E ele mencionou o número da lei e continuou falando, mas sem explicar o que que era. E eu perguntei, mas que lei é essa? E aí eu lembro que essa pessoa ficou assim, tipo, achando um absurdo que eu não sabia qual era a lei pelo número da lei, assim. E eu só cumpri o meu papel, assim. Pergunte. Jornalista tem que ser cara de pau. Tudo que não se sabe, o jornalista vai perguntar, mesmo que pareça bobo. Então, paciência. O jornalista não estuda o que você estuda, o jornalista não aprofunda aquilo que você
que você está estudando ao longo da sua vida e não subestime o jornalista por isso. É sempre um tom de educativo, né? Um tom ali de uma relação que está sendo construída. E quanto mais a gente conseguir fazer esse ambiente se tornar um espaço de compartilhamento, você gera inclusive uma sensação de confiança. O jornalista vai sempre te ter como uma boa fonte para que ele possa voltar a falar com você em outros momentos e pautar sua instituição novamente, entendendo que você consegue ser objetivo, que você consegue ser didático, que você consegue explicar termos complexos que aparecem às vezes no meio, né, dos nossos estudos, do nosso ecossistema de evidências. E muitas vezes também acontece do jornalista saber a resposta. Ele sabe o que ele vai perguntar, mas ele precisa perguntar porque ele precisa de você falando, de você explicando. Então, o jornalista pode saber o que é que significa uma síntese de evidências. Mas se a gente está lá no meio de um podcast e você fala, porque eu fiz uma síntese de evidências para o Ministério da Economia, o jornalista pode dar uma pausa ali e perguntar: mas o que que é uma síntese de evidências? Ele está totalmente brifado, pautado, estudou o tema, mas é importante que saia da sua boca para o público que está ali escutando aquele podcast ou assistindo via live, a explicação do termo. Então é importante a gente sempre lembrar desses três pontos aí que eu trago como sugestão, né? Outra dica importante é: fale somente o que você sabe. É muito comum a gente ver algum jornalista, assim, alguma fonte, perdão, né? Algum assessorado, algum porta-voz, falando algo que ele não sabe falar. Então, não tem problema se você não souber a resposta. Então, caso o jornalista pergunte algo que você não sabe, não tenha medo ou vergonha de dizer que não sabe a resposta. Pergunte qual é o deadline. Esse deadline é um termo também muito utilizado nas redações para dizer qual é a hora final que o jornalista tem para poder publicar aquela informação. Então, comprometa-se a apoiar o jornalista na busca pela resposta, indique fontes de outras instituições que podem saber sobre o assunto. Em geral, essa atitude mostra maturidade e passa confiança ao jornalista de que ele está apurando corretamente as informações até aquele momento. Então, basicamente, esse texto ele está muito claro, né? Ele é basicamente isso: a gente conseguir deixar o jornalista confortável de que você não vai cometer uma gafe ou falar alguma coisa que você não sabe. Parece bobo, mas muitos porta-vozes falam coisas que não sabem por medo de dizer que não sabe. É muito comum. O porta E aí fica até feio, porque às vezes o porta-voz pode se embananar ali ou alguma informação ser publicada sem necessariamente ser uma informação que tenha uma exatidão ali. Outra coisa que é importante é o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente está nos bastidores com o jornalista. Toda vida que um jornalista estiver conversando com você, ele sempre vai falar: vou começar a gravação, vou iniciar, enfim, a filmagem agora. E aí, mesmo que a gente esteja ali avisando ao assessorado, né, a fonte, que a gravação vai começar, tudo que está sendo falado nos bastidores pode ser usado como informação, né? Lembrar, o compromisso do jornalista é com o cidadão. Então, se tu senta ali num podcast ou numa sala, num estúdio para dar uma entrevista, onde tu vai falar sobre, sei lá, sobre gênero na liderança de políticas públicas no Brasil. A gente no Veredas tem uma publicação sobre esse assunto. E aí você senta ali e de repente você faz uma fala que contradiz o estudo, que expressa ali uma opinião completamente preconceituosa, enfim, de cunho, né, assim, de ódio, mesmo que não esteja gravando, o jornalista pode utilizar aquela fala ali como subsídio para a informação dele. Então, tudo que a gente está falando nos bastidores não necessariamente vai ser guardado ali como algo de bastidor. Pode se tornar algo público, então é importante sempre tomar muito cuidado. Porque às vezes até mesmo algumas coisas podem já estar sendo gravadas, né, no estúdio. O jornalista também, diante do código dos jornalistas, né, da federação, definido pela Federação Nacional dos Jornalistas, a gente pode sim começar a gravar, mesmo sem avisar a fonte, porque isso faz parte do princípio de liberdade da informação. Em geral, a gente avisa, mas se for um tema polêmico, um assunto importante, a gente pode entrar com câmera escondida, com gravadores ligados. Então, é sempre importante tomar muito cuidado. A partir do momento que você está em contato com o jornalista,
pense em tudo que você vai falar. Você está sendo filmado, é um Big Brother. E aí, como é que funciona uma entrevista? Né? Assim, elas variam, né? Tem entrevista por telefone, enfim, entrevista em estúdio, entrevista pelo próprio WhatsApp, entrevista por escrito, entrevista por áudio, né? De WhatsApp também tem acontecido muito. Então, de forma geral, a assessoria de comunicação da instituição ela deve fazer a ponte com o jornalista, né? Você vai ser acionado porque é a pessoa que mais sabe do tema na instituição. Isso no caso do Veredas, né? Onde a gente pratica a descentralização dos nossos porta-vozes. Se houver tempo, revise os principais dados, achados e mensagens-chave do tema da entrevista. Isso porque às vezes acontece de um jornalista querer uma informação e um dado de uma publicação muito antiga sua ou da instituição, né? E aí você não tem ali todos os dados em tópicos, em bullet points na carta, né? Como carta na manga. Então é importante sempre você dar uma olhada rápida ali nos dados para lembrar essas informações e não cometer nenhuma gafe. Até durante uma entrevista mesmo, se for uma entrevista de estúdio, como esse que a gente está vendo aí na foto, não tem problema você estar com a sua publicação na mão, com o celular na mão, aberto, com os tópicos mais importantes, e você de vez em quando, enquanto fala, conferir essas informações. Isso não é visto como uma coisa amadora, ruim ou feia. É muito mais importante a gente garantir que a informação que a gente está dando é uma informação correta do que a gente querer parecer o grande detentor da memória da boa memória que não vai esquecer nenhum dado, nenhum achado nunca. Então, outro ponto que é importante é estar disponível para o jornalista, né? Provavelmente ele não vai ter outro momento para entrevistá-lo, porque às vezes acontece também do jornalista procurar uma fonte e aí a fonte diz assim: ah, não, eu estou aqui, sei lá, num evento, viajando, estou assistindo uma palestra X, eu não consigo parar agora. Pede para ele me ligar daqui a 2 dias. O jornalista não vai voltar a ligar para você. Eu sei que é delicado, né, falar isso, porque todo mundo está ocupado, todo mundo está sempre fazendo muita coisa nas suas instituições, mas é importante a gente lembrar que as redações elas são ambientes ansiolíticos, é uma superabundância de informação, as caixas de e-mail e WhatsApps de jornalistas são lotadas, então se o jornalista está ali te procurando, ele precisa falar com você ali naquela hora, naquele momento. Se você conseguir dar essa prioridade, vai ser bom para o jornalista, vai ser bom para a sua instituição, que vai ser pautada na imprensa, e eu acho que vai ser bom para a sociedade, que vai ter acesso a alguma evidência que você vai trazer ali a partir dos dados da sua instituição. Então, não entendam como um atropelo ou uma tentativa de privilegiar o jornalismo em detrimento de qualquer outra atividade que você está fazendo, mas é o lance de jogar o jogo, né? Da gente entender de forma estratégica esse espaço como um espaço potente para a gente visibilizar os nossos achados e as nossas evidências. Então, como eu falei anteriormente, a entrevista ela pode ser por telefone, ela pode ser por videochamada, pode ser por escrito, pode ser pessoalmente. Você vai saber antes, porque se o assessor de imprensa, de comunicação da sua instituição estiver fazendo essa mediação, ele já vai perguntar: como vai ser a entrevista? E aí, outra coisa que os assessores costumam perguntar é qual o tema da entrevista? Você pode antecipar as perguntas? É um clássico nosso, né? Porque tudo isso faz a gente conseguir já conversar com a nossa fonte, com o nosso assessorado e já mostrar, ó, essa é a entrevista, vai ser daqui a 2 horas, o tema é esse, você tem essa disponibilidade? Se não for possível, quem é que você indica da instituição que pode falar sobre esse tema? Se não for possível, quem é que você indica de outra instituição que é parceira do projeto, que pode falar sobre esse assunto? Então, a gente no Veredas costuma seguir esse caminho que ajudam aí a dar mais segurança para os porta-vozes, né? Eu sei que nem toda instituição tem essas áreas muito, muito bem definidas, né, de assessoria de comunicação e imprensa, mas toda instituição tem que pensar nas formas de se comunicar, então fica também a sugestão de tentarmos cada vez mais estruturar áreas de comunicação dentro das instituições que atuam no ecossistema das políticas informadas por evidências. Seguindo aqui em como funciona uma entrevista, né? É importante tentar ficar calmo. Eu sei que não é fácil, gente. A gente está assim, né, diante de alguém que liga uma câmera. Eu também sou ator e é muito doido essa sensação da espontaneidade. Assim, às vezes eu fiz um exercício uma vez de audiovisual, onde o diretor pedia só para eu caminhar.
E aí eu caminhei várias vezes assim na sala, a câmera não estava ligada. Aí ele fez assim: agora eu vou ligar a câmera e você vai fazer o mesmo caminhado. Eu mudava completamente. Assim, a postura mudava, a respiração mudava e ficava uma coisa completamente artificial. Eu estou dando esse exemplo básico porque é muito difícil você ficar natural, calmo e tranquilo diante de uma plenária, diante de alguém que está te observando, diante de uma câmera, diante de um estúdio que às vezes tem 30 pessoas dentro desse estúdio, transmitindo algo ao vivo para você. Ou então você no meio de uma praça, né? Os jornalistas também fazem muito isso, marcam com você no meio da praça para poder pegar ali um movimento, dar uma dinamicidade, você dá uma entrevista no meio da praça. Não é uma coisa, não é uma coisa assim simples, né, que deixa a gente tão tranquilo, mas é importante respirar fundo e tentar ficar calmo, principalmente se for uma entrada ao vivo, porque não vai ter outra oportunidade para corrigir. É, Responda o que foi perguntado, respire e fale uma coisa de cada vez. É importante ter isso em bullet points, né, essas respostas, esses tópicos, e não desviar e não fugir da pergunta. É muito. A gente já deve ter visto isso juntos, assim, várias vezes, em diversas entrevistas, né? Algum jornalista tá ali, faz uma pergunta para um entrevistado, o entrevistado responde outra coisa, o jornalista volta para a pergunta. O jornalista, assim, é craque, sabe? É tipo, a gente é treinado para fazer isso nesse sentido, de não cair na ladainha de nenhum entrevistado. Tem entrevistado que fica ali, né, fazendo um nariz de cera, né, empinando ali o rosto e falando sobre outras coisas, aí tenta dar uma enganada ali, mas não vai conseguir. O jornalista, ele é igual um falcão. Ele vai olhar nos seus olhos e ele vai te perguntar o que deve ser perguntado, ainda que você já tenha respondido alguma coisa. Outra coisa que é importante durante uma entrevista é que é importante ser simpático, né? É importante ser simples na forma de apresentar. O mundo está tão difícil, as notícias elas já são tão pesadas no nosso dia a dia. Se você vai lá representar a sua instituição com uma cara assim de ou de quem acabou de acordar, ou uma cara muito séria, ou muito nervoso, demonstrando esse nervosismo, é uma coisa que pode, enfim, prejudicar, assim, a imagem da sua instituição, né? Então, seja simpático, seja simples na forma de se apresentar, não opine, pessoalmente sobre o que você acha, é importante lembrar disso também, né? Lembrar que você está ali trabalhando com evidências, lembrar que você representa uma instituição e não é sobre você. Então, fale, pautado em dados técnicos que já estão nivelados pela instituição. Isso também é um ponto importante, né? Para a gente não esquecer de que, como entrevistado, você também representa a imagem de uma instituição. Então, por mais que você seja uma autoridade em determinado assunto, se você está aparecendo lá como gestor de projetos do Instituto Veredas, você vai falar a partir deste lugar. É este chapéu que você está vestindo. Agora, sei lá, se você está num show e alguém te para te perguntar sobre o show, não tem nada a ver com a instituição, aí tudo bem, ali você fala o que você quiser, obviamente tomando cuidado para não ter nenhuma prática que fira os valores e princípios da instituição, né? Quando eu falo disso, eu estou falando dos princípios básicos dos direitos humanos, é, mas é diferente, né? Então, se você está às vezes a gente está dentro de uma instituição, discorda de alguma coisa, mas é a decisão da instituição. Então, quando você vai dar uma entrevista representando a instituição, não é legal você falar diferente do que a instituição definiu como ponto basilar daquela informação, porque isso, inclusive, mostra contraditoriedade, né? Faz, inclusive, a instituição cair num descrédito, ou mesmo você cair num descrédito se você fala algo diferente do que a instituição definiu. E aí aqui eu coloquei, não se preocupe, o repórter não fará você cair em pegadinha, pensando que somos instituições que atuam nesse ecossistema, que são instituições do terceiro setor e que as nossas instituições são compreendidas pelo jornalismo como instituições que apoiam a sociedade, que apoiam, né, o desenvolvimento social. Então, os jornalistas não vão vir interessados em pregar uma pegadinha ou colocar uma casca de banana para a gente escorregar. Então, vamos ter calma e conversar com os jornalistas, né? Aqui, por que que a minha entrevista não saiu? Perguntinha. Às vezes, a matéria pode cair se houver outro fato com noticiabilidade maior no mesmo dia. Então, sei lá, caiu, desabou um prédio. Gente, eu costumo dar exemplos de tragédias, porque, em geral, tragédia é o que
é o que chama atenção. Ou então, morte do Silvio Santos. Às vezes é isso, assim, a tua matéria estava ali pronta para ser publicada, aconteceu uma coisa, a redação para e ela vai focar em outra coisa que tem mais noticiabilidade. E aí, ou sua matéria pode ficar para um outro momento, um outro dia, ou ela simplesmente pode nunca mais voltar. Então, não fique achando que é algo com você, que a sua entrevista foi ruim, não fique achando. Isso também pode acontecer e a gente tem que lembrar. Jornalismo é um espaço de liberdade, de expressão. Eles podem publicar ou não aquilo que eles apuram, né? Outra situação é que pode ter faltado mais informação na apuração do repórter. E outra situação é que a matéria pode não ter rendido o que a edição esperava, né? O repórter ele sai com o princípio ali que o editor passou para ele, né? Então ele sai com um direcionamento de pauta. Pode acontecer dele entrevistar você e ele não achar o que você falou interessante. Assim, pro direcionamento de pauta do editor, ele volta, conversa com o editor e o editor diz: "Ah, então derruba a matéria, não vai ter sobre isso". Então também pode acontecer. E aí fica a dica para a gente tentar fazer ao máximo os nossos assuntos serem assuntos interessantes, né? E aí, se tiver alguma informação errada na matéria, aconteceu de eu fazer uma fala e depois perceber, nossa, eu falei um dado errado. Eu divulguei que era o ano de 2010, mas na verdade era o ano de 2011. Avise para a assessoria de comunicação sobre o erro e a gente, enquanto assessoria de comunicação, vai falar com o repórter. Se você tiver o contato direto com o repórter, você pode já corrigir ali direto, né? Eu digo, é mais quando tem um delay ali, a matéria ainda não saiu e você precisa comunicar esse erro. Então, a gente faz essa mediação. A assessoria de comunicação ela vai entrar em contato com o veículo para informar e solicitar o ajuste ou uma errata. E aí, não se preocupe, porque é normal acontecerem erros. Os jornais, eles são solícitos nessa correção. A gente também já viu isso muitas vezes, principalmente no telejornalismo, né, que é muito comum. Durante o próprio jornal, uma informação é corrigida. Já aconteceu do próprio presidente Lula ligar para a redação do Jornal Nacional para corrigir uma informação, assim. Então, é comum acontecerem erros. A velocidade que a gente trabalha, né, principalmente os jornalistas de redação, é uma velocidade que não permite uma revisão extremamente rebuscada e é muito, principalmente quando você pensa em linguagem audiovisual, né? É muito trabalhoso editar uma matéria, filmar, gravar, montar essa matéria, colocar áudio, trilha sonora. É muito trabalhoso fazer isso num curto espaço de tempo, né? Imaginem os jornais da manhã, eles estão produzindo tudo isso no turno da tarde do dia anterior, né? Os jornais da noite estão fazendo isso manhã e tarde do dia daquele mesmo dia, então tem que estar pronto ali. Às vezes as matérias fecham na hora que o jornal começa, ou o jornal já começou e ainda está sendo editada a matéria por conta dessa correria, né, das informações. Então, é comum acontecerem erros. Não se preocupe, a gente pode fazer essa mediação enquanto assessoria de comunicação, e se você não tiver um assessor de comunicação, você mesmo pode informar e não vai cair no descrédito, né? Aí o que é que não pode, né? Eu dei um monte de dicas, mas dessa vez sobre o que é que não é legal fazer. Demonstrar irritabilidade com o jornalista, que era uma coisa, né, que o Bolsonaro fazia muito, mas era também uma coisa que era estratégia dele, né, para a forma como ele dialogava com o público dele, colocar a imprensa como uma grande vilã. Então fazia sentido para a estratégia dele, mas não é algo estratégico, entendendo o jornalismo como esse pilar importante para a sociedade. Então, quanto mais a gente conseguir criar esse ambiente legal de relacionamento com o jornalista, melhor. Outra coisa, forçar a amizade com o jornalista também não é legal. Seja gentil, mas não precisa tentar ser amigo do jornalista. Isso pode ser visto com maus olhos, né? Então, você tentar, por exemplo, comprar um jornalista com algum presentinho, né? Eu trabalhei num caderno de economia, também dando um outro exemplo, que uma vez eu fui fazer uma matéria sobre o mercado de vinhos e eu ganhei vários presentes e eu estava assim achando aquilo o máximo, sabe? E aí a minha editora me atentou na época sobre isso, dizendo: tome muito cuidado, porque esses presentes não significam que você vai falar bem dessas empresas, dessas fábricas, dessas produtoras, dessas vinícolas, enfim. Você está fazendo uma apuração jornalista, não caia nesse lugar. E ali também foi um aprendizado muito importante. Jornalistas, em geral, desconfiam quando ganham presentes. É legal presentear, isso é legal, mas sem forçar nada nessa relação.
Outra coisa que não é legal e que muitos porta-vozes praticam é o atropelo e a interrupção do repórter. O repórter está ali para te perguntar e você vai ser escutado, você vai ser ouvido. Então, escute também, né? Ele vai ter poucas intervenções, porque o momento é seu, né? Ele tem ali, sei lá, 5 minutos para te entrevistar, ele vai falar no máximo 40 segundos com as perguntas que ele tem ali para fazer. O resto do tempo é todo seu. Então, deixa o repórter falar, deixa o repórter perguntar, porque se você fica cortando o repórter antes dele terminar a pergunta, isso acontece no Roda Viva o tempo inteiro, né? Quem acompanha aí o Roda Viva, é muito chato e muito constrangedor o repórter não conseguir fazer a pergunta que ele tem para fazer naquele curto espaço que ele tem, porque o resto do tempo é todo seu. Então, respira fundo e deixa o repórter terminar. Evitar falar jargões, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Evitar tecnicismo, evitar palavras rebuscadas. E, por fim, falar confiando somente na sua memória. Consulte os dados, não tem problema fazer isso na frente do repórter, como eu falei, em outro momento. Não tem problema você estar com um papelzinho na mão, não tem problema estar com a publicação aberta na página que você quer destaque, ou estar sublinhado com o celular, com algum highlight, enfim, não tem problema nenhum. Aí, gestão de crise, já está pertinho da gente abrir aqui para algumas falas, mas gestão de crise é o momento da gente manter a calma, né? É quando acontece um ruído, algum problema na instituição. Então, a assessoria de comunicação vai debater com a direção e com a equipe qual é a melhor saída. Não tem problema reconhecer erro, ser honesto, fazer um pedido público de desculpas de caráter institucional. É importante também que os porta-vozes não publiquem nas suas redes sociais pessoais antes da instituição se posicionar. Ou acontecer como o Silvio de Almeida, né? O Silvio Almeida fez, ex-ministro dos Direitos Humanos, né? Diante das denúncias de assédio sexual, que ele utilizou o espaço do Ministério dos Direitos Humanos para fazer uma publicação em defesa de si mesmo de uma denúncia que não estava relacionada, né, com a gestão em si, mas com a figura dele, de você misturar essas coisas. Às vezes isso fica realmente bastante sobreposto, mas é importante a gente conseguir separar essas coisas e conversar sempre com a assessoria e com a instituição antes de publicar qualquer coisa, para que as respostas sejam institucionais e dadas da melhor forma. E a assessoria de comunicação, ela também, em geral, faz esse contato com os veículos para se justificar, se posicionar de alguma crise quando necessário. Eu trouxe aqui também um exemplo, né, bem pop, só para a gente lembrar é, do Big Brother. Eu não sei se todo mundo aqui acompanha, às vezes eu fico pensando que todo mundo aqui é super acadêmico e não acompanha programas populares, mas eu acompanho alguns deles. E eu lembro que essa edição do Big Brother Brasil, a Carol Conká, que é essa cantora que está nas imagens aqui, ela, ela chegou com uma postura de roupa, de expressão facial, enfim, de atitude mesmo do programa, que era uma coisa que ela trazia na imagem dela muito forte, assim, muito rockstar, né? E depois que teve a crise por conta do comportamento dela, quando ela sai, ela lança um clipe onde ela aparece com um rosto mais angelical, com roupas, né, mais frouxas no corpo, né? Então ela fez um clipe numa cachoeira, assim, quase que um renascimento ali, né? Uma coisa meio divindade também. E eu tô falando só disso porque pode parecer desconectado, mas é porque as roupas comunicam muito, a forma como a gente se expressa comunica muito. Então, se a gente vai para uma entrevista de TV, a gente tem que tomar cuidado com a roupa que a gente tá, porque a nossa roupa vai comunicar. Você pode ir com uma roupa, sei lá, uma blusa floral ou uma blusa neutra, enquanto diretor de instituição para um estúdio. Se você vai com blusa floral, essa roupa vai comunicar o quê? Um desleixo, vai comunicar férias, vai comunicar que está inadequado. Então, é muito importante pensar sobre roupas. Que isso não seja visto como uma formalidade ou como um empastelamento, sei lá, um endurecimento institucional, porque você pode sim ter seu estilo, sua identidade, a sua forma de se apresentar no mundo, a sua forma estética de se mostrar no mundo, mas a gente também tem que saber que tipo de roupa a gente usa, porque uma cor, às vezes, comunica muito mais do que você imagina. Então, sei lá, se você chegar com um rosa choque, se você chegar com uma roupa que mostre muita pele, pode não ser legal para esse movimento de diálogo com os jornalistas. Aí eu trouxe aqui
esse exemplo e trouxe também um vídeo que eu vou precisar só trocar aqui a tela, que fala um pouco desse media training, e aí com isso eu já encerro, mas ele mostra aqui alguns políticos que a gente já teve num determinado momento da história política do Brasil, de campanha, e eles são analisados por dois jornalistas. Tem algumas questões ali, problematizações que eu também gosto de fazer sobre esse vídeo, mas eu vou abrir e vou em seguida abrir para a gente ouvir comentários e tirar dúvidas. Boa tarde. Oi. Os três presidenciáveis durante a campanha erraram e muito. Eles fizeram até gestos muito feios para o eleitor. E pelo contrário. Danilo, ainda não está compartilhando o som. Já foi. Eu acho que você tem que compartilhar o som do seu Zoom. Vamos lá. Engraçado que eu tinha feito esses testes mais cedo. Aqui estava funcionando o som, só estava baixinho. Vocês estão vendo a imagem, mas não estão. É porque não está saindo o som, Danilo, do teu Chrome. Está saindo o som do teu notebook, aí está muito baixo. Então, Acho que tu tem que compartilhar a tela com autorização do som do teu Chrome. Deixa eu ver aqui. Cancela e compartilha de novo. Vou tentar aqui de novo. Os maiores países, que são os países daqui. É isso. Ainda tá? tá. Mas tudo bem, tá baixinho, mas tudo bem. Nossa, gente. Eu tinha testado de várias formas. Não consegui aqui encontrar esse compartilhamento do som junto. Estou aqui no microfone. Dan, quando tu abre a tela para compartilhar, não aparece um botão para ti dizendo compartilhar junto o áudio do computador? É Deixa eu assim que parar tu, aqui. é assim que tu clica assim para escolher qual é a aba que tu vai compartilhar, ele te possibilita isso. Tem um checkbox, sabe, embaixo assim, Pronto. Vamos ver agora. Bom, boa tarde. Agora foi. Ai, que ótimo. Obrigado pela dica, viu? Bom, boa tarde. Foi. Os três presidenciáveis durante a campanha erraram e muito. Não é que eles fizeram até gestos muito feios para o eleitor? Tributos, pelo contrário, diminuímos, reduzimos e desoneramos a folha dos 20 maiores países, que são os países do G20. São assassinadas por ano no exercício da minha atividade profissional. Esse tipo de gesto, ao invés de complementar a palavra, acaba desviando a nossa atenção e deve ser evitado. Eu estou imensamente feliz de estar aqui mais uma vez na casa de Nossa Senhora Aparecida. Dilma e Marina mostraram muita impaciência em debates, entrevistas e sabatinas. Foi um show de mau humor. O pensamento é invisível, mas a emoção é latente. E são as expressões faciais que mostram o que a gente sente. Olhar para cima enquanto o outro fala, soltar o ar pela boca com força, trazer os cantos da boca para trás ou as sobrancelhas para baixo, mostram muita falta de paciência com a situação. O que deu de errado no seu governo? Não só vou manter o crédito. Já manter o queixo para cima é sinal de prepotência. A agressividade pode ser demonstrada com a voz forte e gestos rápidos e bruscos. Eu estava dizendo que eu tenho certeza que se eu ganhar a presidência da República, O mesmo pessimismo que ocorreu com a COP, não manifestei. me sinto inteiramente coerente. Outra forma de agressividade mais sutil é a ironia. Eles usaram isso diante de jornalistas e de oponentes. E vou te dizer, Bonner, não é a primeira vez que eu respondo isso. A senhora muda o quê, já que a senhora Não, está minha prometendo querida, mudar? meu minuto é meu. Que me sinto lisonjeado
Toda vez que a candidata me olha, enxergo o ex-presidente Fernando Henrique. A ironia é uma forma de mostrar que você é superior e pode ser demonstrada tanto por meio de gestos quanto de expressões faciais. Ou ainda, quando você dá aquele sorriso, repete o que a pessoa falou, mas sempre com a intenção de diminuir ou desprezar a pessoa. O senhor vendeu uma parte das ações a preço de banana. Eu não vendi nada, candidata. Dilma não tira a cara de brava nem para falar bem do seu governo. Para melhorar a vida daqueles que vivem nas grandes cidades do Brasil. A palavra e a expressão facial devem ter uma coerência. Quando você fala um conteúdo alegre com uma expressão facial triste, você transmite falsidade. Hoje é um dia muito feliz. Nossa, mas eu tô tão feliz, tô em êxtase. Que quando se assume um cargo público, a transparência é uma necessidade. Marina já tem uma voz fina e quando quer dar ênfase, abusa dos hiperagudos. Infelizmente. Infelizmente, vai ser entregue outros tantos. Na Petrobras, esse não é um único escândalo, nós temos vários escândalos. Além de incomodar o ouvido do eleitor, a voz aguda com picos de hiperagudos transmite insegurança e falta de controle na comunicação. Eu gostaria de verificar como é que ela vai fazer para reduzir a inflação. Aécio muitas vezes aparece meio perdido, avoado. Olha, em relação a essa questão, e falo de forma genérica, Não é passar a mão na cabeça das pessoas, de alguém, do partido, um réu, né? O olhar fixo transmite foco de pensamento e interesse. Já o desvio do olhar demonstra falta de atenção e insegurança. No que se refere à frase truncada, Dilma, você não consegue completar uma ideia, minha querida. Tem uma questão que chama-se: a oferta de médicos no Brasil ainda é baixa. Só concluir isso. Marina, você também tem sérios problemas de comunicação. Há uma governança de todo o retrocesso que nós temos na política macroeconômica? Oi? Com políticas erráticas? Kuma? Nós vamos fazer uma governabilidade programática. Já o excelentíssimo candidato Aécio parece que ainda não saiu do plenário do Senado. caro candidato, senhora candidata, concordei com o diagnóstico que Vossa Excelência faz. Ilustre candidata. As pessoas gostam de simplicidade. Uma fala clara, com um discurso objetivo, são capazes de conquistar a mente e o coração das pessoas. Política é isso. Danilo, acho que o teu áudio está desligado. Eram essas as informações que eu queria trazer para todo mundo. Esse vídeo ele tem algumas questões que a gente já discutiu, né, em âmbito interno no Instituto Veredas, porque ele tem alguns traços ali de machismo também na abordagem. Eu fico até pensando assim, como deve ser difícil participar de um debate político e pensando nessas autoridades, né, como presidentes ou candidatos à presidência. Enfim, é uma sobrecarga de imagem tão grande, essas pessoas estão o tempo todo na televisão, é quase que elas são monitoradas, né, 24 horas, que óbvio que em algum momento ela vai estar brava, em algum momento ela vai cometer uma gafe, trocar uma palavra, né, e aí esse vídeo é um pequeno recorte aí, mas que dá para a gente extrair dele, né, se a gente pegar ali uma peneira, algumas informações importantes, né? Essa de você conseguir olhar nos olhos do jornalista, conseguir olhar para a câmera, de você prestar atenção na forma como você movimenta as suas mãos, de tentar não demonstrar irritabilidade, ainda que a gente receba, às vezes, uma pergunta, né, mais firme. Então, tem algumas coisas que são muito, muito importantes, assim, de levar em consideração. Mas era basicamente isso. Agora eu gostaria de abrir aqui a fala para quem quiser comentar. Eu vi que tem 15 mensagens aqui no chat que eu não consegui ler, né, durante a apresentação, mas eu vou ler agora. Então, podem ficar super à vontade para ir levantando as mãos e fazendo seus comentários. E muito obrigado desde já. Assim, a gente, enquanto Veredas, está feliz demais de poder compartilhar essa experiência. Queria dizer também que nada disso aqui é regra cravada em pedra, né? Comunicação é um processo que está em constante mudança, então se alguém discordar de alguma coisa, não tem problema. A gente pode criar os próprios princípios e métodos dentro da sua
dentro das nossas instituições e aprimorando. Isso aqui é basicamente o que a gente tem feito no Veredas desde que a instituição foi estruturando melhor a sua área de comunicação nos últimos 5 anos. Então, para a gente é muito importante poder compartilhar e trazer esses aprendizados também a partir das experiências que a gente tem. Obrigado à Semana da Evidência, obrigado também a Carol, a, a Kelly, a todo mundo que apoiou esse processo, Betânia também. Mas é isso, fala tá aberta, gente. Obrigado. E aí, Jéssica, acho que tá Jéssica, e depois eu vi Caroline com a mão levantada. Podem ficar à vontade. Oi, Danilo, bom dia. Gente, desculpa a câmera desligada, eu não estou podendo ligar agora. Mas parabenizar, né, a oficina, eu acho que é um desafio para nós, principalmente quando a gente ocupa esses espaços da mídia tradicional, mas eu até fiquei pensando, Danilo, que talvez valha a pena um segundo um segundo media trainer para essa vida de podcasts, né? Que a gente tem ocupado muito o espaço da mídia também não tradicional, né? Eu acho que, inclusive, estava até pensando aqui esse último vídeo que você falou, né, da postura, da linguagem, né? Eu fiquei lembrando muito da campanha bolsonarista, né, onde uma vez o Bolsonaro veio e colocou uma prancha de surf e os microfones em cima da prancha de surf. Então, um pouco essa coisa do chegar junto de um público por coisas simbólicas em que muita gente nem percebeu que ele colocou os microfones do jornalista em cima de uma prancha de bodyboard, alguma coisa assim, enfim. De o quanto realmente parece besta, entre aspas, mas a gente percebeu que acessa, né? Acessa um grande público a partir do momento que você vê elementos. Mas do campo da gente aqui, focando aqui na questão das políticas informadas por evidência, eu fiquei pensando muito, Danilo, em relação o quanto que o jornalismo ele também é um espaço de poder e de disputa de grandes empresas, corporações, enfim, tal. Então, eu particularmente tenho acesso a algumas mídias, que inclusive tem muito dinheiro, assim, acesso pelo meus familiares, tá? Eu não acesso essa mídia, quem acessa são meus familiares, e eu fico estarrecida o quanto que em plena rede nacional, enfim, sinal aberto, e também no YouTube, jornalistas, que sim, são jornalistas, né? Deturpam a informação, enfim, tal, e essas pessoas acessam esse conteúdo. Então, a minha pergunta para ti, Danilo, ela é sobre assim, por exemplo, esse conteúdo desse jornalista, enfim, né, dessa empresa em X, se um dia eu for ter que estar, por exemplo, nesse espaço, porque é isso, a gente tem que ser suprapartidário, né, enfim, ocupar todos esses espaços, dialogar com todas as frentes, enfim, tal. Fiquei pensando nisso e falou assim. Não, gente, a gente nunca vai cair numa casca de banana, mas sim, se eu for para esse programa específico que meu pai cai, eu fico pensando que eu quero voar no pescoço desses jornalistas, enfim, que eu acho que talvez vocês saibam quem são, né? Não vou citar nomes aqui, mas eu acho que é um esforço muito grande da gente, quase de ator mesmo, Danilo, né? Assim mesmo, assim, de todos esses detalhes que eu for falando, quando a gente for para esse espaço, né? De certas ocupações de poder do jornalismo que vão contra a ciência, né? Que vão contra o nosso pensamento, que vão contra o que a gente está falando. E até recentemente na campanha do Boulos, né, por exemplo, no contexto político, ele dialogou com o Marçal, né? Ele ocupou esse espaço do Marçal. E também uma outra pessoa bem do campo da gente, não das políticas de formato de previdência, mas um pesquisador, enfim, que tem toda uma história aí mais para o campo progressista, ocupou um podcast, né, de um campo que se diz, né, neutro, mas na verdade a gente sabe qual é o posicionamento de uma extrema-direita, enfim, tal, e ele se desafiou a fazer isso, né, a ir para esse canal e dialogar sobre ciência, sobre evidência, principalmente falando de pautas que são muito caras, por exemplo, o contexto da classe trabalhadora. Então, era mais uma pergunta, assim, Danilo, assim, que eu acredito que depende de qual o objetivo da gente enquanto profissionais do campo
as políticas informadas por evidência, em qual audiência a gente quer atingir, em qual campo a gente quer atuar, porque, infelizmente, se a gente quiser furar algumas bolhas, a gente vai ter que interagir, sim, com esse jornalismo que é tendencioso, que tá na disputa da verdade, né, de quem fala a verdade. E eu, particularmente, ixi, eu tô falando demais, né? Mas é porque eu vivo isso dentro de casa e, para mim, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou disputar essa narrativa, sendo que os meus pais acessam isso mais 24 horas por dia, e eu tô aqui na academia, enfim, lendo na universidade, e muito, por exemplo, meu pai não acessou a universidade, minha mãe sim, mas de uma forma muito rápida, e eu fico pensando, qual é o meu papel também dentro da minha família? Porque se eu não consigo dialogar nem na minha família, quiçá, enfim, num espaço desse, enfim, público, né? Que não seja as nossas bolhas, é isso que eu estou falando, assim, que não vai ser confortável, que eu vou conversar, é verdade, a ciência é importante, parabéns pelo seu trabalho, enfim, e tal. Então, é um pouco essa pergunta para ti, se você já passou por isso, enfim, como é que você vê esse cenário, de talvez a gente pensar também um media training aí para esse campo que hoje está tão forte, que não é o jornalismo, enfim, tradicional, enfim, da TV aberta, que é esse mundo de podcasts, enfim, TikToks, que a gente vai sim ser entrevistado e vai ser chamado, talvez sim ou talvez não, ou a gente vai por conta própria. Ah, eu quero participar desse podcast X, porque eu quero tensionar um outro posicionamento para esse público que é muito extenso, vasto, mas eu vou passar por muitos bocados por estar me expondo nesse lugar que é super tendencioso, que faz esses cortes que você falou, né, Danilo? Você falou milhões, aí aquele jornalista X ou aquele influencer X só pega uma frase Y e lacra, né, com o que você falou ali. Então é isso. Mais alguém, gente, quer fazer pergunta? Eu posso ir responder. Ótimo. Pode ir, Cici, depois eu respondo em bloco. Oi, Danilo. Oi, gente, bom dia. Na realidade, assim, eu quero começar saudando você, Danilo, e todo mundo que colaborou com a tua apresentação. Porque é isso, né? Eu acho que a gente está num campo que valoriza muito a pesquisa, pesquisadores, e a atuação de jornalistas e comunicadores em geral, ela fica num segundo plano que muitas vezes é invisível, ou muitas vezes não existe, né? Muitas organizações ou não têm condição, né, estrutural de bancar jornalistas e comunicadores em geral, mas às vezes realmente não reconhece mesmo a importância disso. E não sei, eu antes, há muitos anos, há muitas eras anteriores, eu participei de um movimento social em que hoje, assim, vendo a atuação de toda a equipe de comunicação do Veredas e tal, eu fico imaginando se esse movimento social, que era um movimento pequenininho e tal, se tivesse pessoas da comunicação dentro, quanto a gente teria se beneficiado, quanto a gente teria conseguido levar algumas pautas para um outro patamar, assim, exatamente por ter uma assessoria que entende, assim, né, a estrutura da comunicação de forma, enfim, né, estudou isso, entende que é uma estrutura, que é uma ciência e que precisa ter um método, né, para executar. Então, a minha fala é mais voltada, assim, para saudar, assim, sua presença dentro do Veredas, dentro da coalizão, e o quanto a sua presença representando comunicadores e comunicadoras em geral, né, e o quanto a gente, cada vez mais, né, a gente tem começado a discutir lá na coalizão a questão da tradução do conhecimento, né, e como que as diversas organizações que compõem a coalizão entendem esse termo, né, esse jargão, e a gente vê a importância de também compor com essas diversas figuras, né, da construção da ciência, e o quanto a comunicação também tem seu grande quinhão, assim, para contribuir, desde a escrita de projetos, desde, enfim, né, a elaboração, a escolha de projetos em editais, às vezes,
e o quanto os projetos eles são beneficiados pela presença, né? Eu estou superando um pouco aqui a questão do media training, mas eu estou indo mais para um outro campo também, mas a minha fala vai muito em expressar o quanto é importante para as organizações em geral, assim, especialmente organizações da sociedade civil, quanto se beneficiam da presença de comunicadores em suas estruturas, e é isso, né? Acho que favorece o diálogo, favorece a transparência, favorece a comunicação com quem realmente, assim, né? Pelo motivo qual que a gente trabalha aqui, né? Que é a população e o avanço das políticas sociais em favor do interesse da população. Então é um pouco mais nesse sentido. E fiquei pensando com a fala da Jéssica que talvez a gente possa marcar em algum momento uma discussão sobre a pós-verdade, né? Toda essa questão e como que a gente pode se fortalecer para resistir a alguns discursos ou para enfrentar alguns discursos do ponto de vista da ciência da comunicação também. Então, é isso. Obrigada, Danilo, Vivi, Elis, todo mundo que se envolveu aqui. Obrigado, Ceci. Eu vou comentar também. Elis, Bom dia, gente. Desculpa a câmera fechada, mas nada que impeça nosso bate-papo aqui. Primeiramente, né, agradecer o Danilo, né, eu falo que é sempre, bom, ter essa experiência no Veredas é maravilhosa e trabalhar com o Danilo e a Vivi muito mais, porque é sempre um grande aprendizado, né? É, e aí eu já pego esse gancho de falar, Danilo, eu acho sempre bom, porque às vezes, quando a gente pensa em relacionamento com a imprensa, né, às vezes a gente faz as coisas ou pela experiência, ou ali no automático, né, e quando você coloca, né, ponto a ponto, né, algumas, assim, como se portar, né, parece que cria uma dinâmica ali que acho que facilita muito, sabe? Às vezes, a gente nem se dá conta, né, do trabalho que é feito, e às vezes pula até umas etapas, né? Então, é super legal poder acompanhar essas dicas, né? Esse guia, esse roteiro, né? De atividades, né? Então, é muito, muito, muito enriquecedor, sabe? A gente sempre revisitar, porque acho que a gente sempre se questiona, né? E como você disse, a comunicação vai mudando, né? Então, eu acho bem importante mesmo a gente, de tempos em tempos, fazer essa visita e conversar e trocar ideias, né? Acho bem legal. E aí, um outro comentário, que a gente até já tinha falado sobre isso, né? Esse vídeo final, aí você já levantou a bola mesmo, né? Do machismo que aparece nele. Embora a gente tenha alguns pontos aí que dicas bem importantes, né? Porque realmente é a forma que a gente se veste, a forma que a gente. Os nossos gestos muitas vezes dizem muita coisa, e essa contradição entre o gesto e o que você está falando realmente não é uma postura interessante, ainda mais para figuras públicas, né? Eu acho que isso joga uma desinformação até, né? Então, acho que é o grande recado ali do vídeo, embora ele me incomode muito com esse machismo ali evidente, né? É isso, e parabéns aí, estamos juntos. obrigado, Elis. Eu vou começar a responder, mas se alguém mais quiser ir também levantando a mão, a gente faz um segundo bloco, tá bom? Mas primeiro aqui, passando pelo comentário que a Jéssica traz, gente, eu faço essa fala, assim, às vezes um pouco apaixonado pela área do jornalismo, mas lembrando, eu estou defendendo o jornalismo e os profissionais, eu não estou defendendo as empresas de jornalismo, né? A gente tem um documentário muito bom do coletivo Intervozes, que se chama Levante Sua Voz. Esse documentário, ele narra um pouco de como funcionam as concessões públicas no Brasil, né? Que estão na mão de 11 famílias, definindo aí as informações. A gente tem uma legislação que não permite que uma pessoa só seja dona de veículos diferentes, mas nada impede que sua esposa seja dona, que seus filhos sejam donos. Então, na prática, acaba que as famílias acabam sendo donas desse processo todo.
E aí eu acho que é um grande desafio, sabe, Jéssica? Assim, eu tive uma temporada de trabalho no IEPS, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, e eu lembro que dos porta-vozes falava assim, eu quero falar da publicação até na feira. Essa publicação, se eu puder ir para um microfone, subir em cima de uma caçamba de um caminhão e falar as evidências da publicação, eu vou. Era um direcionamento dele, né, dessa pessoa, falar em todos os veículos que a gente conseguisse pautar, porque existia também um pensamento de que a gente só vai conversar com esses veículos, que são veículos considerados né, mais responsáveis com a informação, mas na opinião dele ele queria estar em todos os espaços. Então eu acho que exige muita maturidade, assim, a gente saber com quem a gente fala e exige uma avaliação também. Faz sentido a gente tentar conversar com esse público deste segmento? A gente vai conseguir furar uma bolha? Ou a gente vai só conversar com os nossos mesmo? Ou a gente vai ficar nesse espaço seguro desse veículo que faz um jornalismo que já é legitimado como um jornalismo, né, que tem princípios éticos? Então, eu acho que é algo que é algo de se decidir internamente. Eu sou do pensamento que acho que é legal a gente conseguir conversar com todo mundo, mas a gente saber o lugar que a gente está pisando. Então, a não ser que seja realmente um veículo assim muito bizarro, um programa de entretenimento muito trash, com práticas muito nocivas, aí eu acho que não faz sentido associar a imagem da instituição. Mas se for um veículo que, sei lá, é visto como mais conservador e aquela sua participação ali talvez seja uma participação que vá conseguir furar uma bolha e você consiga também ter essa dinâmica, né? De conseguir ali lidar com algumas perguntas que podem vir de jornalistas, né? Num tom que para te descredibilizar, se você tiver sangue frio para isso, eu acho maravilhoso que a gente, enquanto instituições, consiga conversar com mais gente, porque a gente está nessa era do algoritmo, né? Pensando aí nas mídias não tradicionais, né? Como você mesma falou. A gente está aprisionado numa eterna bolha, assim, e não consegue sair desse lugar porque a gente é bombardeado com tudo aquilo que a gente já consome. Então, a gente percebe no Veredas que o nosso maior desejo era conseguir falar com mais pessoas e de forma mais simples. E por mais que a gente use todas as estratégias possíveis que a gente tem em mãos para isso, né, dentro da nossa capacidade de financiamento e profissional e técnica, ainda assim a gente sente que alguns temas são mais duros, alguns pontos a gente não consegue chegar em quem a gente gostaria de chegar, alguns formatos, né, que são definidos para se comunicar a gente precisa seguir para conseguir fazer. Eu também tendo a achar que as redes sociais, né, assim, por mais que sejam considerados veículos não tradicionais, elas também são empresas, né? Elas também têm os seus interesses políticos, econômicos, e elas também definem, isso é o que mais me deixa indignado, elas definem a forma como a gente deve se comunicar. Então, se o vídeo não tiver 1 minuto, ele não vai ter um engajamento bom. Se o vídeo tiver, se você não fizer vários cortes e aproximação e distanciamento na mesma edição, o vídeo vai ficar flopado. Se não tiver isso ou aquilo, então a gente acaba entrando numa lógica de se comunicar da forma como essas empresas também definem que deve ser a comunicação. E comunicação é uma parada livre, né? A gente também tem que estar o tempo todo sendo criativos e tal. Mas só para fechar, assim, eu acho que tudo é político, todos esses espaços são importantes e se a gente tiver o sangue frio e a segurança de que vai entrar num espaço, num veículo de comunicação que é conservador ou que é duvidoso, mas que eu vou conseguir furar uma bolha estando ali, aí eu acho que vale a pena sim a instituição tentar. Mas se não houver essa segurança também não tem nenhum problema, eu acho que a gente vai seguindo ali pelos caminhos tradicionais, porque eu acho que o problema não se resolve da noite para o dia, né? É um grande problema construído ao longo de décadas, e a gente está num período de infodemia, de excesso de informação, de superabundância, e tudo isso vai gerando um caos mesmo, e adoecimento mesmo, psíquico, e diferentes narrativas aí que vão levando ao ódio, ao fascismo, e acho que a gente pode fazer, sim, um outro momento até mais teórico para saber o que os pensadores têm falado sobre todos esses assuntos. Sobre método de comunicação, Ceci, eu acho que é isso, assim, eu acho que é um pouco do que a Elis e a Ceci trazem, né? O Veredas, ele está
está se estruturando cada vez mais nesse lugar de definir métodos, assim, e a gente tem que ficar atento para que esses métodos eles não sejam rígidos, justamente porque as formas de se comunicar, de repente aparece uma rede social nova que dá um olé na rede social anterior, então, assim, as pessoas não estão mais nem... Você olhar o público essa a faixa etária mais teen, né, mais adolescente, não usam mais nem o Google, eles usam o TikTok para fazer pesquisa. A gente aprendeu a fazer pesquisa começando pelo Google para depois ir para outros lugares, né? Imagina, o nosso trabalho é pesquisa, o nosso trabalho é buscar informações e a gente, de repente, surge o TikTok, e pode ser que a gente fique defasado daqui a algum tempo se a gente não aprender como fazer pesquisa no TikTok, assim. Eu tenho um TikTok, assim, meio... Eu fico resistindo, mas eu fico, cara, mas eu preciso, senão eu vou ficar o gagá da comunicação, né? Já estou com 33 anos, eu tenho que aprender o que é que a galera tá fazendo. E, de fato, quando você busca algumas coisas no TikTok, é impressionante a resposta. Assim, a gente tem essa imagem do TikTok como esse espaço só de dancinha, mas, cara, você aprende tudo no TikTok, tudo de conteúdos super legais, super relevantes, super importantes. Há também um monte de lixo que é postado na internet em todas as redes sociais. Mas a busca do TikTok é uma coisa que o Instagram não consegue oferecer, né? O TikTok é muito mais avançado, assim, parece um grande YouTube com Google, com Instagram ao mesmo tempo, assim. Então, acho que são coisas assim para a gente pensar, mas ao mesmo tempo também dispostos a estar abrindo a cabeça para a gente não virar uma instituição enrijecida com métodos muito duros e quadrados, né? A gente precisa se reinventar, é um grande desafio. Eu acho que até é um processo terapêutico também, assim. A gente no Veredas, além do Media Training, tem também um manual de redação, a gente também pode fazer um momento de capacitação no nosso manual de redação, a gente também tem uma capacitação só sobre assessoria de comunicação como um todo, né, que aí envolve todas as frentes que a gente atua, desde a diagramação de publicação, a gestão de redes sociais, a administração do nosso site, a relacionamento com a imprensa, a produção audiovisual, né, a gente também nas nossas práticas dentro do Veredas tem pensado muito em acessibilidade. Não conseguimos chegar no lugar que a gente quer chegar um dia, mas a gente tem como apontamento cada vez mais a produção de vídeos acessíveis, tudo sai com legenda, sai com descrição para pessoas cegas. A gente, em alguns dos nossos vídeos, já conseguiu colocar a janela de Libras, né? Vão sair mais alguns vídeos no próximo mês com janelas de Libras também sobre segurança pública. Então, a gente tem tentado atender assim a esses diferentes movimentos assim das formas de se comunicar da sociedade atualmente para a gente não perder o bonde, ao mesmo tempo atender também as demandas de acessibilidade que são extremamente relevantes e muitas vezes ficam paralelas, e tudo isso a gente pode aproveitar outros momentos, viu, para compartilhar com todo mundo, até quem sabe numa reunião da coalizão ampliada, trazer um pouco dessas práticas e montar um pensamento em comunicação assim sobre essas frentes para a gente aprofundar. Mas é isso. Alguém mais tem perguntas? Olha, se não temos, eu quero muito agradecer. Vão sobrar aí 15 minutinhos para a gente tomar uma água. E no Instituto Veredas a gente vai fazer uma festa online de comemoração dos nossos 13 anos. Oh, chegou a Caroline. Vai lá, Caroline. Danilo, bom dia. Obrigada por transmitir todo esse conhecimento. Eu fiquei pensando aqui sobre algumas técnicas que tu pode compartilhar com a gente sobre na hora da entrevista a gente ficar com nervosismo, né? Então, se tu puder compartilhar com a gente, agradecia muito. Posso demais, Caroline. Inclusive, eu acho que um media training real seria legal a gente fazendo com exercícios de teatro, de dicção, de movimentação, sabe? De interação com câmera. Esse é um media training real, presencial. Mas aqui a gente foi no que foi meu sonho, né? Nosso sonho. Aqui foi o que foi possível, né? Assim, dentro da nossa realidade distanciada. Mas quem sabe, né? A gente mais na frente pensa acho que até isso que se traz, Caroline, dialoga um pouco com
o que a Elis trouxe, com o que a Ceci trouxe, que é a gente pensar a área da comunicação dentro do ecossistema de evidências, não como, em geral, as instituições pensam, que é uma área, como se fosse uma área instrumentalizada, sabe? Só para fulano aparecer, para a publicação ser diagramada, sabe? É como se a gente fosse um grande executor de demandas das outras pessoas e a gente não pensasse a comunicação enquanto uma área, né, que é ali cabeça dentro da instituição, assim como outras áreas. Então, no Veredas, isso tem sido muito forte, a comunicação tem sido um pilar da instituição, e que a gente possa também construir isso nas nossas outras instituições, que não seja só um espaço para difundir release, diagramar publicação, mas que seja um espaço de formação, de educação popular, né? Aqui a gente pode compreender quase como um espaço de educomunicação também, né? Ao compartilhar essas experiências que a gente tem construído dentro do Veredas. Então, que esse seja só um primeiro pontapé para novos começos. Obrigado à Semana da Evidência, obrigado a Carol, a Gabi Benatti, a Betânia, a Elise e Vivi, né, que integram a comunicação, e a todo mundo que veio de outras instituições, Vitor, Milena, Raquel. Já tinha outras pessoas aqui, né? A gente teve aí quase 24 pessoas, mas não estou lembrando agora quem eram. Então, muito, muito obrigado. Acompanhe a Semana da Evidência até o final dessa semana e a gente segue conversando de portas abertas para a gente fortalecer o ecossistema das políticas informadas por evidências por meio da comunicação. Sempre. A gente está por aqui. Obrigado, viu, gente? Um grande beijo para todo mundo. Obrigada, Danilo. Obrigada, Danilo. Foi incrível.